Vamos então à solução dos exercícios da aula prática de número 3. Nosso primeiro exercício, ele pede: considere um sistema computacional com 40 KB de memória principal e que utilize um sistema operacional de 10 KB que implemente a alocação contígua simples de memória. Qual a taxa de subutilização da memória principal para um programa que ocupe 20 KB de memória? Então, ele traz a situação de um sistema computacional com 40 KB de memória principal e que trabalha com alocação contígua simples e pede para que calcule a taxa de subutilização na hipótese de você alocar um programa de 20 KB de memória. Utilizando a mesma estratégia adotada na solução dos exercícios da aula 2, vamos recorrer a uma planilha para ilustrar a solução do exercício de número 1. Acompanhe comigo. Então eu tenho um desenho, uma ilustração bastante simples, que divide a memória em área do sistema operacional e área de aplicação, área do programa. Então eu tenho que uma memória de 40 KB com um sistema operacional de 10 e alocando um programa de 20 KB, eu tenho um espaço livre de 10 KB. Logo, se eu tenho uma memória de 40 KB, a minha taxa de subutilização da memória é de 25%. Então essa é a resposta do exercício número 1, ou seja, eu tenho uma taxa de subutilização da memória de 20%. Então bastante simples, um exercício bastante simples que pode ser facilmente compreendido. Vamos retornar aos nossos slides e vamos falar agora sobre o exercício de número 2, que o exercício pede. Considere um sistema que possua as seguintes áreas livres na memória principal, ordenadas crescentemente. Então, 10, 4, 20, 18, 7, 9, 12 e 15. Para cada programa abaixo, qual seria a partição alocada utilizando-se as estratégias First Fit, Best Fit e Worst Fit? 12 KB, 10 KB e 9 KB. Então, ele quer saber, utilizando as três estratégias, em que partições seriam alocados os três programas 12, 10 e 9 KB nessas partições criadas na memória. Então vamos recorrer à planilha para que vocês entendam a solução do exercício de número 2. Então o que eu tenho? A primeira coisa que o exercício pede é que eu faça a organização ordenada, ou seja, que eu disponha as memórias, as partições da memória de forma ordenada crescentemente. Então, aqui nós temos demonstrado as partições sendo colocadas em ordem crescente. 4 KB, 7 KB, 9 KB, 10, 12, 15, 18 e 20. Logo, se eu trabalhar com a estratégia de alocação First Fit, uma vez que eu tenho um programa de 9 KB, um programa de 10 KB e um de 12 KB, eu vou alocá-los nas partições que tenham esses respectivos tamanhos. Lembrando que a estratégia First Fit, ela sempre vai procurar alocar na primeira partição disponível. Se eu utilizar a estratégia Best Fit, nesse exemplo, eu vou estar trabalhando, vou estar alocando os programas nas mesmas partições que a estratégia First Fit. Porque a estratégia Best Fit, ela me pede que aloque o programa nas partições que tem o tamanho exato ou o tamanho aproximado, né, o tamanho mais próximo do programa que vai ser alocado. Então, nesse caso, o programa de 9 KB será alocado na partição de 9 KB, o programa de 10 KB na partição de 10 KB e o programa de 10 KB de 12 KB na partição de 12 KB. Então, assim ficou a alocação utilizando Best Fit. E utilizando as estratégias de Worst Fit, que é aquela que utiliza a partição de maior tamanho disponível, eu vou ter a seguinte situação. O programa de 9 KB vai ser alocado na partição de 15, o de 10 na partição de 18 e, por último, eu vou alocar o programa de 12 na partição de 20 KB. Então, sequencialmente, foi isso que o exercício pediu, né? Então, é isso que foi essa estratégia que foi adotada. Então, aqui eu tenho a solução do exercício de número 2, que
é o que nós temos na nossa lista de exercício, solicitando aplicar então as 3 estratégias de alocação dos respectivos aplicativos.